na nossa livraria. É um grande prazer estar recebendo vocês dois e todos vocês. Eu quero prestigiar a palestra deles sobre mitologia. Então a gente vai dar início aqui à palestra e sejam todos bem-vindos. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. A gente, no caso eu, preparei essa palestra junto com o Guilherme no intuito de mostrar para vocês assim, um tema que é muito legal, um tema que todos nós gostamos e que é muito fascinante e apaixonante, que é muito legal, que é a mitologia, certo? A mitologia, ela está presente em praticamente todos os aspectos culturais que a gente vê hoje em dia. Tanto num filme, quanto num livro, quanto num desenho, quanto nos contos de quando a gente era criança, né? E a mitologia, ela faz a gente imaginar, assim, várias coisas. Porque se você prestar atenção, a gente pega um conto mitológico, seja ele qual for, uma lenda ou uma fábula, vem uma coisa na nossa mente que é muito legal e a gente pode imaginar o que a gente quiser. E é disso que a mitologia trata. Certo? Eu peguei como referencial principal esse livro aqui, que o nome é o livro da mitologia de um escritor do século XIX, Thomas Bulfinch. Para quem não conhece, ele é um escritor do século XIX, formado em letras, que fez um apanhado geral sobre todas as histórias mitológicas. Essa aqui é a versão um pouco mais atualizada, escrito e traduzido por vários professores brasileiros. Eu vou passar aqui para vocês darem uma olhadinha. É muito bacana esse livro. Esse livro eu usei ele como um referencial principal, só que tem outros livros também que tratam sobre mitologia. Tanto até que ele escreveu dois. Ele escreveu esse e ele escreveu o livro de ouro, que se alguém quiser está disponível em PDF na internet para poder baixar. Tá. Nós vamos conduzir a palestra, certo? Eu sou, para quem não sabe, meu nome é Bruno Vasconcelos, eu sou aluno do 2º ano de História da Unisantos e esse é o meu colega, o Guilherme. Eu sou o Guilherme, eu estou cursando História, vou contar um pouquinho aqui. A mitologia é uma coisa fascinante. Eu cursava Filosofia, né? E a Filosofia, ela te dá como base principal a mitologia, né? Porque outras matérias vieram decorrente dessa mitologia, que é a busca pelo conhecimento, né? A busca pela explicação de alguns fatos que o ser humano não consegue, até então não conseguia explicar, né? Como o surgimento dos planetas, o surgimento da própria raça humana, do universo. E temos muitas referências até hoje, então é um assunto bastante amplo, né, em todos os campos, seja cinematográfico, literário, cultural. A gente vai estar decorrendo aí um pouquinho, explicando para vocês de uma forma mais leve, uma coisa mais tranquilinha para... Isso aí. Então, tipo assim, a gente vai dar a visão geral para vocês do que é mitologia. Esses aqui vão ser os tópicos abordados, né? O que é mitologia, né? A definição, a história da mitologia, os filmes e jogos, os mitos famosos, que é o Ulisses, o Minotauro e o Thor, são dentre eles os mais famosos. Lógico que tem outros, né, que são mais assim, tipo a Caixa de Pandora. Pra ser sincero, foi mais o gosto dos palestrantes, né? A gente puxou um pouquinho essa linha do que a gente gosta um pouco mais. Mas só que é o que, tipo assim, eu fiz uma pesquisa, são os que são mais difundidos nas escolas, principalmente aqui no Brasil, são esses mitos. O Ulisses, ele trata da Odisseia, né, que o Guilherme vai apresentar. O Minotauro, ele tem a ver com o contexto da história da Grécia, né? Que foi praticamente o início da mitologia, né? Mitologia grega, que todo mundo conhece assim, mitologia grega, mitologia egípcia e a mitologia nórdica. Só que a mitologia, ela é uma coisa, é um assunto amplo, cultural, grande, porque tem mitologias também em outros povos. Mitologia hindu, mitologia persa, entendeu? Então tem um monte de coisa. Até no Brasil nós temos a mitologia com os deuses dos índios. Vocês vão ver daqui a pouco.
A temática especial, né, que é a mitologia nórdica, que a gente vai só passar um referendo de o que é, as considerações finais e a bibliografia. O que é mitologia? A mitologia é a história de personagens sobrenaturais cercados de simbologia e venerados sob a forma de deuses, semideuses e heróis, que regiam as forças da natureza, comandavam raios, ventos, rios, céus e terras, sol e lua. É o conjunto de fábulas, aquilo que eu falei no início, né? Que são os contos, que explicam a origem dos mitos, das divindades mitológicas, que tinham nas mãos o destino dos homens e regiam o mundo. Quando a gente fala de mitologia, num contexto geral, nós podemos identificar a cultura de vários povos através das suas crenças, da mitologia, do folclore e da sua estética, que é muito assim abstrata e abrange vários fatores. Então, quando a gente fala de mitologia, a gente está falando de vários aspectos culturais dentro do mesmo povo. Você consegue identificar, lógico, numa coisa assim mais simples, a mitologia grega, a mitologia egípcia, ou seja, dá para fazer uma diferenciação entre as duas, porque a gente vê assim, Apolo, tá, mitologia greco-romana. Chega assim, Deus Ra, mitologia egípcia. Thor, que é o mais conhecido, né, principalmente pela criançada, mitologia nórdica. Só que algumas assim, pessoas assim, por serem muito fãs, acabam investigando mais e procurando mais sobre essas histórias, que é muito bacana. E acaba assim, dentro da história, a mitologia ela é muito estudada e ela é muito trabalhada. É o que faz a gente abrir a nossa mente para as coisas assim que são mais surreais. A mitologia, os contos mitológicos tratam do mundo subversivo, do inimaginável, do que a gente nem imagina ser. E é o que é. A pessoa fala assim, é porque tinha lá aquele mito lá daquele cavalo que tem assim, unicórnio. Tinha um unicórnio lá que dava vida, que o sangue dele era isso. Mas o cara tá viajando na maionese. Não. Ele está indo no inimaginário dele, ele está indo no surrealismo. E o surreal é isso que faz as pessoas se encantarem para poder estudar história. Eu estudo história principalmente por causa da mitologia, que eu adoro. É um assunto que eu gosto muito e que é muito legal. Várias pessoas também gostam de mitologia, só que muitas delas assim não veem a sua mistificação, as suas diferenças, os seus detalhes, o que é muito assim sucinto. Só que se a gente parar para analisar a mitologia em si, ela é assim como se fosse um conjunto de números, é assim infinito, tem um monte de história. Só fazendo uma complementação, algumas pessoas confundem muito o que é mitologia e o que é, por exemplo, folclore, ou coisas relacionadas. A mitologia, ela tem um diferencial de que ela era tida como uma história imaginável, né, de criação, ou dos deuses e tudo mais, mas tida como verdade, diferentemente da fábula, né, que a gente tem, por exemplo, a história do bicho-papão. É uma história contada há milhões de anos, só que ela é apenas uma fábula. A mitologia não, ela tem esse foco, né, a explicação que os povos tinham para certos assuntos, como a criação, como surgiu, como foi feito o mar, como foi feito isso ou aquilo. Então essa era a diferença. A mitologia ela era falada, contada como histórias verdadeiras, como se fossem histórias que realmente acontecem. E ninguém desacreditava nisso, era tido como são as religiões. As religiões são mitologias, são tidas como histórias verdadeiras e a crença popular faz com que sejam acreditadas. Então essa é a diferença. A mitologia é sim uma história e para aquele determinado povo era tida como verdade. Já o folclore não, são pequenos contos urbanos que não tem apenas o cunho cultural, mas não tido como uma veracidade do assunto. Sim, e assim como a mitologia, ela é bem regional, né? Isso. Cada povo, ela
traz para si aquilo que eles tinham no cotidiano. Né? Se você percebeu, o arquétipo de personagens traz muito para aquele determinado povo. Né? Eles geralmente fazem a mitologia um jeito deles se sentirem parte de algo maior. Né? Você sempre vê heróis, por exemplo, na parte greco-romana, se você prestar atenção nos heróis dessas mitologias, eles sempre têm alguma coisa muito parecida com o povo. Né? Inclusive, eu vou falar um pouco do Ulisses, porque ele traz muito isso. Ele é um representante do povo, onde ele tem defeitos, qualidades que remontam àquele povo local. Né? Eles têm a identificação. Né? E hoje em dia ainda existe isso. Dentro da mitologia, o que a gente considera um pouco de mitologia, é a questão das histórias em quadrinhos, onde temos, sim, cada herói traz consigo uma personalidade. Que esse é o grande barato das histórias, que é onde você identifica cada um com um personagem diferente, né? Então, esse tipo ainda hoje é uma mitologia. Nossa, o pessoal de trás. Já viu? O pessoal já viu? Todo mundo? Já? Escutou. Pode dar o barulho já. Então, aqui especificando, né, o mito vem do grego mitos, ele significa narrar, contar, no sentido figurado significa coisa inacreditável. O mito significa também personagem divinizado. A logia, do grego logos, significa estudo, palavra, ciência. A mitologia é o estudo das lendas e mitos, narrativas e rituais com que os povos antigos reverenciam os deuses heróis. Mitologia é a ciência que procura explicação dos mitos e tem um caráter social de sua origem. E só são compreensíveis dentro do contexto geral da cultura em que foram criados. Então é isso, basicamente isso que eu falei. Né? Eles trazem para si, para aquela realidade com a qual eles vivem, essas criações, essas histórias que são contadas e que eram contadas muito no boca a boca, onde tínhamos os bardos, os outros contadores de história que tratavam essa história como melodia, como canção, ou simples histórias mesmo, de uma roda de fogueira, onde o pessoal festejava e era passada essas histórias. Né? Então, sempre isso, sempre a tentativa de explicação de algo que eles não conheciam, né? Trazendo aquela coisa da divindade, né? Dos deuses, onde eles sabiam que eles, humanos, não eram capazes de fazer muitas vezes. Então eles usavam as figuras mitológicas para dizer, para dar uma explicação plausível até então para determinados assuntos. Sim, para poder também caracterizar a religião deles também, porque quando a gente fala de mitologia, a gente fala de religiões pagãs, né? O paganismo ele é muito rico em si, porque ele tem várias linhas de pensamento, eles têm vários segmentos. Assim, um exemplo de paganismo, assim, de uma religião pagã, os próprios seguidores de Odin, né? Que é o pai do Thor, né? Que é bem nórdico, assim, bem assim. O pessoal conhece, o Thor é o cara do martelinho. Só que tem muita coisa atrás disso. Os seguidores de Odin, eles têm assim um princípio, como aquilo que foi explicado, de que eles mexem com os 4 elementos da natureza, certo? E os seus rituais, eles são assim, bem assim, naturais, mistificados. Até no Brasil a gente tem até um evento em São Paulo, que eu mostrei para você o vídeo, né? De cultura pagã, tem bastante coisa mitológica também. Então se reúne as pessoas, que nem o caso das bruxas, né? dos feiticeiros. As pessoas pensam, né? É uma visão até que foi até criada até pela igreja, de que bruxas, todo aquele que não tem um segmento assim cristão, é um segmento assim do mal. Só que esse estereótipo que ele tem que ser quebrado, porque as religiões pagãs, elas também têm as suas práticas, só que do contrário do que a igreja diz, não são práticas assim como eles dizem, né, diabólicas, né, essas coisas, entendeu? E foi uma coisa. A bruxa tem verruga no nariz e. Entendeu? E não é isso. A bruxa é um ser assim inteligente,
que estuda, que está sempre no meio assim, ambiental. Para quem não sabe também, é criadora de várias, assim, descobriu várias funções de várias plantas, de várias ervas que nós usamos hoje, entendeu? E ela é uma teoria estudada, não é muito assim aceita, só que tem relatos de que, né, seja verdade. Só que assim, a gente está tratando aqui de história. E as pessoas pensam que o professor de história, ele é aquele cara que ele sempre está falando a verdade. Não. Ele está dando uma teoria, uma coisa que está ali. Eu chego para você e falo assim, ó, tá aqui a Odisseia. Está escrito aqui. Se é verdade ou mentira, vai da pessoa acreditar ou não. Não é porque nós somos de história que nós estamos falando a verdade. Nós estamos falando que está aqui. Que tem fontes, que está estudado, que está totalmente, assim, como é que eu posso dizer, assim, exemplificado. Acreditar ou não, vai de algumas pessoas, entendeu? Principalmente na mitologia, que tem muitas coisas que alguns acreditam e outros também não acreditam. A história da mitologia. Normalmente a mitologia é associada à sociedade de sua fundação. Como a mitologia que surgiu na Grécia é denominada mitologia grega, sendo essa a mais famosa de todas, é aquilo que eu disse no início. Em várias religiões, a mitologia está presente de alguma forma. No neopaganismo, por exemplo, a mitologia é a própria caracterização da sua fé. Ou seja, é aquilo que eu falei no início. Eles criam as concepções de mundo deles, das religiões pagãs e neopagãs, através da mitologia. Na sociedade atual, a mitologia está fortemente presente. Diversos jogos como Final Fantasy e Ragnarok, filmes e séries de televisão como Harry Potter e Cavaleiros do Zodíaco possuem suas bases na mitologia. Aqui o pessoal, né, pelo que eu estou vendo aqui, o pessoal assistiu muito Cavaleiros do Zodíaco, né? Foi assim, quase todos nós. Né? Esses aqui são os deuses mais conhecidos da mitologia greco-romana. Afrodite, Apolo, Ares, Artemis, Atenas, Deméter, Hefesto, Hera, o Hércules, né, que ele é praticamente considerado por ser filho de Zeus, o Hermes, Poseidon, né, que é o rei dos mares, e o Zeus, que é o deus supremo da mitologia greco-romana. E a gente está dando só uma notícia para vocês, né? Cara, eu quero sentar lá. Aqui são os conhecidos da mitologia egípcia, né? Que é umas coisas assim, bem legal. Que eu acho que o pessoal, acho que, eu não sei assim, tem a mitologia egípcia, tem a mitologia greco-romana, mas, né? O pessoal, assim, divide muito a concepção dessas duas aqui. Essa mitologia egípcia, ela é, assim, pelo contexto histórico, ela é, assim, mais antiga do que a greco-romana, né? Porque na Grécia, assim, como o Império Grego, segundo os livros das Escrituras, ele foi difundido logo após o Império Egípcio, ele teve lá suas diferenciações e foi bem legal. No Egito, assim, eles assimilavam muito a questão dos deuses deles com as suas funções políticas, né? Que nem o faraó, tipo assim, vamos imaginar, nas nossas cabeças, o presidente da república sendo o mensageiro de Deus. Esse era o conceito mitológico que eles tinham naquela época, que o faraó era o Deus supremo, não só o líder do povo, politicamente, mas religiosamente também. Então era como se fosse um sumo sacerdote, um papa, para eles, né? Isso na mitologia egípcia. Na mitologia grega já é uma coisa assim totalmente diferente. É uma pessoa que foi enviado, né, do Deus, mas que ele não, assim, não corresponde assim. Tem até uma frase até, né, da Bíblia dizendo do Papa, né, sobre os papas, né, fazendo uma ligação. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, é um cara enviado por Deus. E isso, os romanos também tinham isso bastante.
Tanto até que na Roma antiga, eles eram assim. O cristianismo estava começando a sua hegemonia, né? O cristianismo é uma forma representativa hoje, bem forte, justamente por isso, né? Porque a religião católica é a que mais representa hoje o certo ritual em relação a essa representatividade de Deus na Terra, que é o Papa. Na questão egípcia, isso era tomado muito a sério, onde guerras eram travadas, né? Reinos caíam justamente por isso. Inclusive, tivemos até um faraó, que foi o Akhenaton, e acabou com essa questão de vários deuses, e para fazer a unificação de um Deus só, justamente por isso. Não é porque ele era simplesmente monoteísta, não. É porque tinha um jogo político envolvido, onde ele tinha vários poderes, né? Vários sacerdotes tinham essa ligação com os deuses. Então, ele fez essa unificação, fez um ato político, muito mais político do que religioso, porque a influência religiosa era tão grande de uma população que ele estava vendo o reino dele em decadência, e com isso a única saída política que ele tinha foi justamente isso: tirar o poder de todos os deuses, centralizar o poder numa única cidade, onde era o principal dele, onde ele teria o comando, né? E com isso ele assumiu o poder novamente. Só que isso, milhares de anos de tradição egípcia, né, cada um tem o seu Deus, cada um tem a sua religião, por assim dizer. Várias dinastias, né? Várias dinastias. Uma foi totalmente não durou muito. Tanto que na regência seguinte isso caiu. Os sacerdotes conseguiram influenciar o faraó a voltar com o politeísmo, né, a voltar com os vários deuses. Então essa questão de deuses é muito mais política no Egito do que religiosa. Ela se tornou tão grande, essa influência, que ela acaba se tornando muito mais uma questão de poder, né, de quem tem o poder maior. E hoje a gente consegue ver isso na questão do catolicismo, aonde o mundo para, por exemplo, para ver uma eleição de Papa. Ele é a representação de Deus na Terra. Inclusive a reforma protestante vem muito por causa, um dos milhares de motivos, vem por causa disso também. Por causa dessa questão de poder, de centralizar o poder. Então, sim. E só pegando mais um gancho do que você falou aí, foi bem assim, sucinto, né? E a população egípcia daquela época veneravam o faraó deles como Deus deles, né? E um fato muito curioso também é que aqui no Brasil, alguém aqui acho que já ouviu falar, não sei, mas eu acho que conhece aquele parque de diversão, o Play Center, que tem em São Paulo? Sim. Conhece, né? Lá eles fizeram uma noite do terror totalmente com a mitologia egípcia. Eu fui 2 vezes e fiquei encantado, né? O nome era Noite do Terror no Sarcófago do Faraó. E que eles contavam assim, tinha um enredo como a Cleópatra que traiu, né, o irmão e o marido, né, o Ptolomeu. E nossa, foi bacana, fantástico isso. Quem foi sabe o que eu tô falando, né? Foi bem legal. Bom, aqui são os deuses da mitologia celta, né, que eu andei pesquisando, achei. Muitos eu não conheço assim diretamente, mas alguns dão até mais alguma alusão aqui, né? Eu não sei muito bem falar os nomes, mas eu vou tentar. Melissa, conhece algum desses aqui? Não vou fora dessa. Vim aqui. Esse aqui seria o Súcelos, esse Taranis, Cernos, Deamatroa, Epona, Berenos, Morrigan. Essa Morrigan, eles dão uma alusão no Senhor dos Anéis dela, né? Dá uma. Penso que sim, né? Fimet Go, Mana Makur, Dagdan, Lug e Pushtolim. Tá? Então, esses daí são deuses assim, fazem parte da mitologia nórdica do povo celta, né? O povo celta que, né, são os galegos, né? O povo da Galícia, né? Nosso amigo Roberto Justelores, né? Da Alpes, né? Aqui, que nem eu falei para vocês, são os deuses da mitologia brasileira. Peraí, mitologia brasileira? Como assim? Sim, existe.
Esses aqui são os deuses venerados pelos indígenas, né? Pelos índios. As tribos eles veneravam bastante esses deuses. Alguns como protetor e outros até com tipo certo relação à feitiçaria, né? Aqui nós temos, eu acho que o mais conhecido, né, que é o Tupã, que eles falam bastante. A Jaci, o Araci, aqui o Orixi, alguma coisa assim, né? O Anhangá, né, que todo mundo conhece, né, que é o diabo, mais ou menos. O Seuci, Aquanubá, o Anandi, Iebabizié e o Sumé. Então, vocês veem que a estética ela muda, né? De uma mitologia para outra, né? Dos deuses, assim, você vê que eles têm um complexo estético assim, totalmente diferente. E uma coisa assim que é bem legal, assim, você perceber. Agora a gente vai para um assunto que todo mundo gosta, né? Que é filme, cinema, né? Se encantar através dos filmes, que é uma coisa muito legal. Né? Você vai no cinema, você assiste um filme lógico, e eu digo pra vocês, vou até fazer uma revelação. Eu me apaixonei muito por história vendo muitos filmes de mitologia. Olha esse, eu falei, pô, é legal, então eu vou estudar e vou ter como estudar com a minha vida. Mas eu já gostava já, um tempo atrás, eu não sei se é a sua. Todos nós, né? A gente fica encantado, né? Esse aqui é o Hobbit, né? Eu tenho o livro aqui. Ele faz uma... Pode passar mais? Ele faz uma introdução bem legal ao filme Senhor dos Anéis, certo? O Hobbit, o que é o Hobbit? O Hobbit era um dos povos, né, naquela época da Terra-média, que eram aqueles, né, baixinhos, né, com aqueles pés enormes, né, tocando árvore, né, que plantavam suas árvores, liam seus livros e viviam em paz. Esse filme, ele é muito legal porque ele aborda, tanto ele como o Senhor dos Anéis, ele aborda praticamente a maior parte da mitologia nórdica. Porque ele pega toda a Terra-média. Você vê que alguém aqui assistiu esses filmes, assim, todos eles, é bem legal, né? Eles mostram assim, vários povos, vários reinos, vários tipos de culturas diferentes, até a própria vestimenta, né? O figurino, né? Que é bem rico, né? Deles, né? E tá certo. Agora eu vou só dar uma refrescadinha. O Hobbit, né? Ele inicia praticamente com o Sméagol e o colega dele, né? Mostrando eles lá brigando pelo anel, o anel de Sauron, né? Que era o anel do poder. E ele pega o anel, mata o amigo dele e é amaldiçoado para sempre, né? Para ser totalmente desfigurado e virar aquela coisinha não muito agradável, né? Que a gente vê, né? E esse anel ele é perdido, certo? E é encontrado pelo Bilbo tipo assim, no turno dos orcs, né? Ele acha esse anel. E ele começa a usar o anel, né? Aí, nesse momento, o dragão, né, o Smaug, ele praticamente toma vários vilarejos de lá, principalmente a Montanha Solitária. Né? Chega lá, mata todo mundo, vai todo mundo embora. Eles tentam reconquistar, conseguem, só que ao reconquistarem a Montanha Solitária, o povo da Cidade do Lago, que está logo ali próximo, eles acham refúgio lá, que é muito legal. E eles chegam lá, negociam, né? Tá bom, vamos lá, tal. Aí eles foram lá, conseguiram, né? Mais ou menos. Só que o Smaug ele volta para a Cidade do Lago e toca fogo e mata todo mundo lá. Só que alguns sobreviveram. E no Hobbit é muito legal assim, só dando uma paradinha, que eles têm vários povos. Eles têm homens, eles têm elfos, eles têm hobbits, eles têm anões, né? Que são, assim, a gente fala assim para os pessoal assim, olha, tem um anão ali, a pessoa acha que é anão, é sempre aquela pessoa que é pequenininha, só que atrás dessa classificação que tem, né, tipo assim, o cara é anão, é baixinho, é alto, não sei o quê, tem uma história atrás disso, né, que era esse povo, né, da mitologia nórdica. Aí tem depois, né, eles conseguem reconquistar, só que nessa reconquista tem a Guerra dos 5 Exércitos depois, né. Esse filme, A Guerra dos 5 Exércitos, o último, né, que lançou o ano passado e teve DVD esse ano, DVD, né, o filme,
ele, assim, mostra um evento que tem na Europa, na Irlanda, né? Que é também chamado a Batalha dos 5 Exércitos. Então, eles fazem referência à história do Hobbit, que é um conto muito antigo, né? 1935, 40, por aí, bem antigo esse livro, né? E aí chega o Senhor dos Anéis, a trilogia. Bruno, pergunta, você está se baseando no filme ou nos livros? Eu estou mais colocando assim na visão dos filmes, assim, fazendo algumas comparações, porque os livros eles são mais complexos e os filmes eles mostram assim, dão uma apanhada geral, né? Então é bem bacana.